Boa tarde, estamos aqui direto de Bogotá, no Centro de Memória, Paz e Reconciliação. Hoje mais cedo a gente esteve na Praça Bolívar conversando com o Luiz, que era um dos desplaçados, que foi um dos milhões de colombianos que precisaram sair do seu país por conta dos conflitos que teve aqui, do Estado, dos paramilitares, dos guerrilheiros. Isso afetou milhões de colombianos que precisavam sair do seu país e aconteceu muita morte, muito sofrimento. Então eles construíram aqui esse centro de memória, paz e reconciliação, em memória de todas essas vítimas que foram frutos de toda essa guerra que esse país sofreu durante muito tempo. E a JL está aqui hoje para poder mostrar um pouco para todos os seus seguidores o que mais esse espaço aqui de resistência para contar a história, porque quanto mais a gente conhece a nossa história, quanto mais a gente conhece a história do povo latino-americano, a gente vai se reconhecendo, vai melhorando nossa autoestima, a gente vai se descolonizando, né? E olha, uma coisa muito interessante é que esse centro ele foi construído e no momento em que ele estava sendo construído, vinha gente de toda parte da Colômbia e trazia muita terra de cada parte do país. Então, assim, esse prédio principal ele foi construído também com terra de todos os lugares da Colômbia, como esse exemplo de unidade, né? E eles separaram um pouquinho do punhado de terra de cada parte do país para poder colocar aqui na frente desse espaço. Foi aberto uma solicitação, um edital para poder construir esse memorial, e o arquiteto que ganhou o projeto, ele criou todo um projeto pensado, cada parte dele pensado para poder reviver e rememorar a vida de cada uma dessas vítimas que afetou milhões de colombianos. Aqui também, logo aqui do lado de fora, tem uma intervenção de uma artista plástica que na verdade, assim, pinturas inspiradas nas fotografias do 9 de abril, que foi quando começou o massacre, a data que marca o início do massacre dessas guerrilhas, onde aconteceram muitas mortes. Então ela fez essa intervenção aqui, que é uma reprodução de diversos corpos, né, que morreram, e várias vezes isso porque ela queria mostrar, é uma das duas maiores artistas daqui de Bogotá, e ela queria mostrar como que a história é sempre cíclica, né? Sempre vai acontecendo essa violação dos direitos humanos, esse genocídio do povo, principalmente do povo mais pobre, é uma coisa cíclica na América Latina, e ela também queria fazer essa intervenção, replicando várias vezes a mesma cena para que a gente nunca pudesse esquecer. Porque hoje mesmo no Brasil, diante de tanta crise, a gente vê muita gente pedindo de volta a intervenção militar, mesmo diante de tanto genocídio, de tanta gente que teve suas vidas ceifadas, e enquanto na verdade só estavam defendendo um país mais justo. A gente vai entrar ali, vamos dar uma volta por aqui e entrar ali no prédio principal, que tem uma coisa também muito interessante, que logo assim, nessa entrada tem uma escada, e o arquiteto que construiu isso aqui, ele fez essa escada um pouquinho mais assim, reclinada, para que quando a gente entrasse, a gente tivesse que perder um pouco o equilíbrio, não muito, óbvio, para que ninguém caia, mas que a gente tivesse que ficar atento e ao mesmo tempo abaixar nossa cabeça, uma forma de reverência a cada vítima dessas tragédias. Vou passar aqui um pouquinho para o Murilo também. Antes da gente descer e mostrar essa escada que é dessa maneira que o Igor falou, pedi para falar aqui fora, porque esse espaço aqui
Logo ao lado a gente tem o cemitério central de Bogotá. O cemitério central de Bogotá, ele é conhecido aqui na cidade como cemitério dos pobres, porque muita gente foi enterrada ao longo dos anos aqui sem ter sido identificado quem era. E para que fosse construído esse espaço aqui, que incorporou uma parte do cemitério, mais de 3.600 corpos foram exumados nesse processo. Não são todos os corpos que são relacionados ao conflito entre militares, paramilitares e guerrilha, mas são corpos colombianos que, com certeza, também pela questão social, acabaram sofrendo muitas violências, tanto que não foram nem identificados no momento em que morreram. Essa é mais um dos aspectos simbólicos desse espaço aqui. Esse espaço fica a uns 10 ou 15 minutos da praça principal de Bogotá, caminhando. Nós viemos até aqui e é muito perto aqui. Já temos periferia, já tem uma parte de uma favela em cima de um morro que é próximo do centro. Nós pedimos que o pessoal que trabalha aqui falasse com a gente, porque com certeza eles têm muito mais condição de contar essa história do que nós. Mas por conta de uma burocracia grande que existe, o atual prefeito daqui, Peñalosa, é um prefeito conservador e esse espaço é gerido pelo poder municipal, então é muito burocrático para que as pessoas que trabalhem aqui possam dar um testemunho, enfim, falar com a gente. Então a gente teve uma conversa um pouco antes de entrar no ar e a gente vai tentar falar alguns dos aspectos desse lugar, além do que o Igor falou. Esse lugar aqui, ele foi inaugurado em 2002, inclusive quando o Gustavo Petro, que é 2012, inclusive quando o Gustavo Petro, que é o candidato presidencial progressista que está no segundo turno contra o ultradireitista Ivan Duque, era prefeito de Bogotá. O projeto começou em 2008, que foi um ano muito doloroso e muito forte em termos de assassinatos e mortes na Colômbia, com relação ao conflito especialmente entre as Farc, poder do Estado e os paramilitares. É em 2008 em que ocorre um massacre muito grande de muitos líderes das Farc e também ocorre o famoso caso aqui dos falsos positivos. Aconteceu o seguinte: quem era o presidente na época era o Álvaro Uribe e ele ele promoveu uma série de benefícios, bônus, vantagens aos policiais que capturavam ou que assassinavam pessoas ligadas à guerrilha. Por conta disso, aconteciam casos em que pessoas que não tinham nada a ver com o conflito, que não pertenciam às Farc, acabavam sendo mortas pelo poder do Estado e eram colocadas como se fossem atuantes das Farc. Por isso que se chama esse caso falsos positivos. Então, nós temos aqui vítimas dos falsos positivos, que são do Estado, vítimas da guerrilha, vítimas dos paramilitares, de todo o conflito e de outras forças também que fizeram parte desse conflito violento. Como o Igor falou, essa escalada de violência contemporânea na Colômbia, ela acontece em 1948, quando ocorre o assassinato de um candidato presidencial chamado Gaitán, e a partir disso se mobiliza com mais força as Farc, que nesses mais de 70 anos, em alguns momentos, conseguiram inclusive ações muito efetivas no sentido de tentar avançar no território colombiano, embora nunca tenham chegado aqui na capital. Vamos descer mais um pouquinho. Mais um aspecto importante para falar, e aí a gente vê que, como todos os espaços públicos, eles têm a ver com a questão política. Em 2008, além de ter sido um ano de muitos assassinatos e mortes na Colômbia, o Álvaro Uribe, que era presidente, ele queria passar uma imagem de que não existia um conflito com um movimento de guerrilha, e sim um conflito com um grupo de narcotraficantes terroristas. Era dessa maneira que o Uribe se referia às Farc. E por conta disso, muitas vítimas do conflito acabavam não sendo reconhecidas pelo Estado. Então, também esse espaço foi criado como uma contraposição àquela presidência que dizia não haver um conflito armado daquele tamanho que tinha na Colômbia. E também um dos motivos que faz com que a gente venha até aqui é porque as negociações de paz, elas são um dos pontos mais discutidos nessa eleição. A gente tem o candidato Gustavo Petro, que acena completamente no sentido de dar seguimento a esse Tratado de Havana, e temos do outro lado o candidato Ivan Duque, que coloca uma série de dúvidas sobre o prosseguimento da paz na Colômbia.
Vamos descendo aqui. Aquele momento da escada que eu estava falando, que como é um pouquinho menor, você para descer aqui, você fica um pouco, você precisa realmente baixar a cabeça e fazer essa reverência. E ele estava falando que o arquiteto, quando estava fazendo esse projeto, estava justamente pensando em cada detalhe da criação desse centro ser de uma maneira que as pessoas durante todo o tempo pudessem estar refletindo em qual lugar que elas estão e por que esse lugar existe. A gente chegou aqui, estava um pouquinho fechado porque já passou da hora, mas eles estão fazendo uma gentileza. Agora vão passar um filme aqui agora. Muito obrigado, muitas graças. Agora nesse momento, então aqui é um centro cultural que tem diversas atividades. Aqui a gente tem uma sala, aqui tem uma maquete de todo o centro cultural, e aqui tem diversos espaços. Aqui tem um auditório ali muito grande, onde eles recebem peças de teatro, debates sobre essa situação do acordo de paz, sobre toda e qualquer movimentos sociais que trabalham acerca da violência também fazem aqui. Aqui também tem uma sala, desse lado aí que o Murilo está mostrando. Aqui é uma sala onde acontecem várias oficinas de costura, de diversas coisas para a sociedade, para a população. Nesse momento ali agora mesmo tem pessoas costurando. Aqui são 3 salas que elas se dividem e cabe mais ou menos 30 pessoas em cada sala, mas ela também pode se abrir e se tornar em uma grande sala onde normalmente acontecem as apresentações de cinema e tudo mais. Aqui também é uma sala onde tem todo o material acerca de todas essas questões da memória, de toda a coisa da violência que teve no país, livros, e também é um espaço onde eles reservam para workshops e oficinas. Aqui desse lado tem um centro de exposição, onde nesse momento agora são exposições que são diversas exposições durante o ano que acontece, e aqui é a parte da administração. Aqui todo o memorial ele foi construído baseado em 4 elementos, que foi na terra, que foi ao ser construído esse prédio principal aqui que a gente acabou de sair lá de dentro dele, onde teve terra vindo de todas as partes da Colômbia, a água, que essa parte aqui toda essa parte de cima, ela normalmente fica cheia de água, porque agora está um pouco vazia, que representa a vida, a maneira que ela corre. O fogo, que aquela parte de vidro que tem naquele prédio principal, que também podem representar as lágrimas de todas as famílias que sofreram com todos os atentados. E à noite, quando está caindo a noite, elas ficam acesas como chamas em brasas. Estou um pouco cansado porque quase 3 mil metros aqui de altitude. Uma coisa muito importante desse espaço é o caráter que ele tem de encontro e de reconciliação para a sociedade colombiana. Por exemplo, essa oficina de costura que o Igor estava falando, participam dela mães dos falsos positivos, ou seja, mães que tiveram seus filhos assassinados pelo poder do Estado, e também mães de militares, de policiais que também desapareceram ou acabaram morrendo em função do conflito que existia na Colômbia, que em algumas regiões, situações ainda permanece. Essa característica de união, de convergência, é um dos aspectos também que se coloca acerca desse lugar, para que ele seja um marco realmente de uma nova era que se construa na Colômbia a partir da pacificação. A gente lembra que além das Farc existem outros movimentos aqui da Colômbia, como o Exército de Libertação Nacional. Existem aí um início de discussão sobre também um avanço com relação à paz, e para além de toda essa questão envolvendo as Farc, que depôs as armas e que deixou de ser as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia para ser o partido político Força Alternativa Revolucionária do Comum. Para além das Farc, a violência social que caracteriza a Colômbia
pode ser medida no índice que coloca os colombianos como o terceiro país de maior desigualdade social do mundo. Então, para além de todo o conflito com a guerrilha que existiu, a violência social que existe, ela precisa ser, de alguma maneira, desbaratada. E as eleições que acontecem no dia 17 de junho, daqui a praticamente 3 semanas, pode ser decisiva para a Colômbia dar um passo para a democracia, dar um passo no sentido de distribuir renda, de combater os privilégios das elites, ou de continuar com essa situação que perdura hoje e ainda mais poder talvez retroceder nessa paz que tão duramente vem sendo construída, apesar de em alguns momentos as Farc dizer que os pontos do acordo não estão sendo devidamente cumpridos, mas existe essa tentativa de avanço desse atual governo do Juan Manuel Santos de fechar o seu governo e garantir essa negociação de paz, mas a gente sabe que essa discussão ainda vai passar pelo Congresso e vai passar com certeza pela próxima presidência da Colômbia. Quer falar, Igor? Então, dessa maneira, mostrando mais um dos espaços históricos aqui de Bogotá, da Colômbia, que representam tanto esse país de tantos conflitos e de tanta resistência, de tanta história de classe popular. A gente termina mais essa transmissão aqui de Bogotá. Igor Veloso, Murilo Matias, para Jornalistas Livres, e até a próxima. Obrigado a todo mundo.